Também outra curiosidade que eu tenho, porque assim, eu não frequento a igreja evangélica, eu nasci em família católica. Sim. E hoje eu me considero um cristão. Sim. Mas eu não vou em nenhuma igreja. Ou seja, aquele cristão que não... Mas assim, eu sigo, sim, né? Mas eu sempre tive curiosidade assim, porque você vê a igreja católica, existe todo um... Como dizer assim, o pessoal entra como se fosse uma escola para virar padre. Aí tem toda aquela sequência até virar padre, né? Como que é a sequência para virar pastor? Como que acontece isso na sua igreja ou em outras igrejas? Primeiro você precisa ter aquele chamado, né? Uhum. Tem que ter aquele encontro com Deus para Deus te dizer. Mas normalmente você começa servindo. Eu acho que ser pastor é ser servo. Então, eu tenho que ter aquele amor em servir pessoas, em servir o reino. Então, assim, quantas vezes eu lavei banheiro de igreja, quantas vezes eu fui mais cedo para limpar a igreja, quantas vezes eu fiquei na porta, na recepção. Então, não é uma coisa que eu já fui direto pro altar. Então, você vai galgando isso, né? E aí, tem que transbordar aquele amor. Tem que amar a vida, gente. Se você não tiver amor por vidas... E tem algum tipo de ensinamento, assim, algo que você... eu preciso participar de, sei lá, algumas oficinas para aprender determinados assuntos, para poder... Tem os cursos, né, de teologia que é importante, legal, né? Eu não fiz ainda, mas eu sei que é bom. Mas esses discipulados... escola dominical, por exemplo, tem algumas igrejas que tem. Então, a gente precisa ter o dia de ensinamento, né, bíblico, até pra gente saber como eu vou me comportar como obreiro, como eu vou me comportar como pastora, né, e aí a gente vai tendo esse aprendizado, né. Mas eu acho que é o chamado mesmo, não é uma regra, sabe? Não tem uma regra, mas assim, eu tenho que ter aquele amor por vidas, por pessoas. Mas e para a igreja te aceitar como pastora? Porque, por exemplo, você teve chamado, você sentiu, estava na hora, tudo, e a igreja te aceitar como pastora. Não é se você chegar lá e falar, olha, Deus me chamou. Não, então... Como é que é? Então, aí Deus, ele visita, né, os líderes da igreja. Então, a mesma coisa que Deus, ele fala pra mim, ele vai falar pro meu líder, olha. E eles começam a observar, porque o chamado da gente começa a florescer de uma forma que todo mundo já começa a entender que você tem aquele chamado pastoral, né? A mesma coisa a pessoa que canta, que serve nos bastidores, que é muito importante também, né? E aí, as coisas acontecem, assim, da maneira que Deus mesmo conduz. Entendi. Existem cargos, essas coisas assim, tipo, que você, eu preciso responder, eu sou pastor, eu respondo para uma hierarquia. Hierarquia, Existe hierarquia. Né? Então, por exemplo, eu tô à frente das mulheres, né? O meu esposo à frente dos obreiros. Então, todas as vezes que há algum problema, a gente tem que conversar com a nossa liderança, né? Que é o pastor Marcial e a bispa Luzinete. E aí, eles nos dão um comando, né? Olha, nós vamos resolver dessa forma. E aí, nós conduzimos. Em alguns casos, eles conduzem direto, né? Porque aí chega... né? Como uma empresa mesmo, não é uma organização. É uma organização, gente. É uma empresa.